Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos começando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia em queda de 2,22%. Cotado a 170.330 pontos. Então, o índice continua nessa tendência de queda e hoje, inclusive, teve uma queda um pouco mais acentuada na comparação com os demais dias, se aproximando cada vez mais aí da média móvel de 200 períodos, que é a próxima região de suporte. Tá? Agora, iniciando aqui com a análise dos papéis aí que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, que fechou o dia em queda de 1,81%, cotada a R$ 19,53. Banco do Brasil continua com a tendência de queda. Se a gente olhar aqui nos últimos dias, é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia consecutivo de queda aqui em Banco do Brasil, né, o que não é comum de acontecer, né? Se a gente olhar aqui nas outras datas aqui, a gente percebe vários candles vermelhos, mas tem alguns candles vermelhos que abriram em alta, né? Fechando na máxima em relação ao dia anterior. Mas sequências assim longas de queda não é comum de ser observado, né? Em nenhum ativo, na verdade. E em se tratando de Banco do Brasil, aí, que historicamente é uma baita empresa, né? Chega a ser até um pouco triste da gente ver, né? Então, o Banco do Brasil ele perdeu essa região de suporte que eu já havia comentado aqui, um pouco abaixo aqui dos R$ 20, e abriu o caminho agora para ir testar a próxima região de suporte. Eu colocaria na mínima dessa região aqui, ó, lá de agosto do ano passado, na região dos R$ 19, tá? Então, o papel tem condições de vir testar a próxima região de suporte aqui nos 19. O meu preço médio está em R$ 23,83. Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou o dia em queda de 3,74%, cotada a R$ 14,17. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos voltou a virar para baixo novamente, né? Iniciando aqui uma tendência de queda. O papel se segurou nesse fundo aqui, exatamente na minha região do preço médio, em 14,14. Então, pode ser que o papel se segure nessa região. Caso perca esse suporte, aí o Banrisul poderia ir buscar essa região aqui de dezembro de 2025, tá? Quando naquela época o papel ficou cotado aí, claro, considerando aí os ajustes gráficos, né? Considerando aí os dividendos pagos no período, ficaria algo em torno aí dos 13,25 aproximadamente, tá? O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 14,14. Vamos seguindo aqui com o Banco BMG. Fechou o dia em queda de 1,18%, cotado a R$ 5,03. O papel está em tendência de queda e o preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o Banco ABC Brasil, fechou o dia em queda de 3,22%, cotado a R$ 23,71. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando aí o início de uma tendência de queda. Porém, né, o papel está testando aqui a média móvel de 200 períodos, que é uma região de suporte. Tá?
Meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, fechou o dia em queda de 3,88%, cotada R$ 12,64. O papel está numa tendência de queda e meu preço médio está em R$ 13,12. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou o dia em queda de 2,07%, cotada a R$ 15,11. O papel está em tendência de baixa e meu preço médio está em R$ 16,92. Seguindo aqui com o Banco Santander, fechou o dia em queda de 2,34%, cotado a R$ 26,72. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos voltou a virar para baixo, indicando aí uma tendência de queda, e meu preço médio está em R$ 30,08. E o Banco Mercantil, que foi a ovelha negra, né, digamos assim, foi o único papel da carteira que subiu. Teve uma alta aí hoje de 1,08%, cotado a R$ 77,38. É o segundo dia consecutivo de alta aqui em Banco Mercantil, após a queda expressiva que ocorreu na segunda-feira. Ainda assim, a tendência segue sendo de queda, né? A média móvel aqui de 9 períodos está virada para baixo. E meu preço médio está em R$ 70,03. Agora indo aqui para a planilha de controle dos ativos, considerando então o fechamento das cotações dessa quarta-feira, atualmente eu tenho 8 operações em andamento. Estou com um prejuízo acumulado aqui de 18% em Banco do Brasil, 3% de prejuízo em Banco Paine, 10% de prejuízo em Bradesco e 11% de prejuízo em Santander. Em relação aos lucros, 0,22% em Banrisul, 13% em Banco BMG, 6% em Banco ABC Brasil e 10% em Banco Mercantil. No geral, essas operações estão me dando aqui um prejuízo de 9%, que dá R$ 820 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, estou com uma rentabilidade negativa de 12% em Banco do Brasil, 3% negativo em Banco Paine, 10% negativo em Bradesco, 10% também negativo em Santander. Em relação às rentabilidades positivas, 6% em Banrisul, 20% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil e 10% em Banco Mercantil. Então, no geral, essas operações estão me dando aqui uma rentabilidade negativa de 4%, que dá R$ 395 negativos. Hoje eu não recebi nenhum provento. Então, encerrei aí essa quarta-feira com um patrimônio de R$ 7.676,61, que dá uma variação negativa de 2,06%. Então, meu patrimônio diminuiu R$ 161,17. Já o Ibovespa caiu 2,22%. Então, o alfa da carteira ficou levemente positivo aí em 16 pontos base. Tá? Ou seja, o patrimônio diminuiu menos do que o índice Ibovespa, o que de certa forma, né, nos fez atingir aí o objetivo, né, que é performar melhor que o índice. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Amanhã é feriado, então não vai ter vídeo aqui no canal, mas retorno aí na sexta-feira com o fechamento das negociações aí da sexta. Tá? Vamos ver como vai ser aí
o volume, né, na sexta-feira, já que vai ser no meio de um feriadão. Tomara que a gente possa recuperar uma parte desse prejuízo acumulado nessa semana, nesses 3 dias, principalmente hoje, né, que tivemos uma queda aí mais expressiva. Mas realmente a gente está passando por momentos aí meio complicados aí no cenário internacional, né? O mercado aí está reagindo também a tudo isso que vem acontecendo, né? Mas vamos se manter aí resilientes, firmes na estratégia, porque nenhuma crise, né? Não há mal que dure para sempre. Em algum momento aí as coisas vão melhorar e a gente, com os nossos aportes semanais, vai conseguindo melhorar as posições, melhorar os preços médios, né? E aí, quando o mercado voltar a subir, a gente vai maximizar os nossos ganhos. Então, pessoal, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.